Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula que está no nosso material didático, página 39 e 40. Gostaria que vocês acompanhassem a explicação. Então vamos para a página 39. O assunto é representação das reações químicas. Vocês vão aprender como é que representa uma reação química, tá? Essas transformações químicas podem ser representadas por um esquema em que as substâncias iniciais, denominadas de reagentes, são indicadas à esquerda de uma seta e separadas entre si por um sinal de adição, mais. Isso ocorre quando há mais de uma substância envolvida na reação. As substâncias formadas, chamadas de produtos, são registradas à direita da seta e também separadas pelo sinal de adição. A seta indica que ocorreu uma transformação. Olha aqui, primeiro à esquerda fica-se os reagentes, e essa seta significa que a transformação dos reagentes virou em produtos, que é o resultado final. Além dessas informações, podem ser especificadas por meio de símbolos os estados em que cada substância se encontra. O S para o sódio, porque é uma substância sólida, tá? Desculpa. S para sólido, L para líquido, G para gasoso e AQ para substâncias dissolvidas em água, ou seja, soluções aquosas. A reação química descrita no experimento anterior pode ser representada da seguinte maneira: ácido acético é uma substância aquosa, mais bicarbonato de sódio, S, são os reagentes. Esses reagentes ficam à esquerda. A seta vai falar que houve uma transformação. E essa transformação foi dióxido de carbono, que é uma solução gasosa, mais água líquida. Transformou em produto. Então, reagentes, houve uma transformação em produtos. Agora aqui nós temos o Saiba Mais, onde vocês irão entender um pouco mais, tá? Saiba mais. Ela vai falar do bicarbonato de sódio. É uma substância que usamos de várias maneiras. Então, o bicarbonato de sódio é uma substância que apresenta várias aplicações. Entre elas, a primeira é o fermento químico. Componente principal do fermento químico, o bicarbonato de sódio, é o responsável pelo aumento do volume da massa do pão ou do bolo. Em razão do aquecimento, essa substância se decompõe e produz dióxido de carbono, gás carbônico. Olha, isto nós realizamos na aula anterior, essa atividade. Vocês lembram do bolo de caneca? Sim, vocês usaram fermento químico, que contém o bicarbonato de sódio, que é responsável para o bolo crescer. Eu gostaria que vocês continuassem me enviando o trabalho de vocês sobre o bolo de caneca, tá? Vocês estão de parabéns, quem já me enviou. E houve uma reação química para fazer o bolo de caneca. Agora, como que fica a representação dessas reações químicas? Bicarbonato de sódio, olha só, ele é o reagente. A seta significa transformação. Ele se transformou em carbonato de sódio, mais água e mais dióxido de carbono. Certo? Agora, o outro, o bicarbonato de sódio também ele tem uma composição de antiácido estomacal, tá? Antiácido estomacal. O que acontece? Vendido em farmácias e usado para combater a acidez estomacal.
provocada pelo excesso de ácido clorídrico do suco gástrico. O bicarbonato de sódio reage com o ácido e produz substâncias menos agressivas ao organismo humano. Então, bicarbonato de sódio mais bicarbonato de sódio, que é a substância que tem o antiácido estomacal, que a gente compra quando a gente não está muito bem de estômago. Então, bicarbonato de sódio mais o ácido clorídrico, que já tem no nosso estômago, que já é produzido pelo nosso estômago, ele se transforma, olha a seta, se transforma em cloreto de sódio mais água e mais dióxido de carbono. Tá? Então, isso aqui é uma representação de reações químicas. Aqui estão os reagentes e após a seta, o produto final. Agora, o bicarbonato de sódio também ele é utilizado nos extintores de incêndio. Olha só, vamos ver. Extintores de incêndio, usado em diferentes tipos de extintor. Um deles de espuma química, o bicarbonato de sódio, ao entrar em contato com a solução do ácido sulfúrico presente em outro compartimento, reage produzindo espuma com liberação de gás carbônico. Olha só como ficou a representação química: bicarbonato de sódio mais ácido sulfúrico, houve uma transformação, transformou em sulfato de sódio, mais água e mais dióxido de carbono. Tá? Vocês vão ter atividades de fixação sobre esse assunto de reagentes e produto. Então, antes da seta são os reagentes e o resultado é o produto. Tá? Vamos na página 40. Vocês sabiam que as transformações químicas, ela ocorrem de diferentes maneiras? Ela pode ter velocidade, velocidade das reações químicas. As reações químicas, também chamadas de transformações químicas, não acontecem sempre com a mesma velocidade. Algumas são bem rápidas e o resultado pode ser visto na hora, como quando um palito de fósforo é aceso. É uma transformação química rápida. Acendemos o palito de fósforo e logo ele se apaga. Então, é uma transformação química rápida, tá? Agora, outras só podem ser percebidas após dias, meses e até anos. É o que ocorre com a deteriorização dos alimentos, que é uma transformação química lenta, tá? É uma transformação química lenta, a decomposição dos frutos. Então, existe a velocidade rápida e a velocidade lenta, tá? Agora, conexões. Nessas conexões, nós vamos falar o seguinte: a importância da reciclagem, porque ele pode ocorrer com velocidade lenta e velocidade rápida, tá? Os materiais. Com o passar do tempo, ao jogar um material no lixo, ocorre uma série de transformação. Os restos de alimentos, por exemplo, são decompostos rapidamente pela ação de fungos e bactérias, podendo liberar gases mal cheirosos, transformando-se em uma substância denominada chorume. Isso significa que as suas características iniciais referentes à cor, cheiro e aparência são alteradas consideravelmente. Então, aqui, quando ocorre a decomposição de alimentos orgânicos, ele também é um tipo de velocidade química lenta. Então, o que ocorre? Ele produz o mau cheiro, produz o líquido chorume, até ocorrer a sua decomposição. Agora, os materiais como plástico, vidro, latas de alumínio e outros também são transformados. Porém, as transformações químicas para eles são muito lentas quando comparadas com a
putrefação, apodrecimento da matéria orgânica. Então, comparada com os alimentos orgânicos, eles são mais lentos ainda, o plástico, o vidro, lata de alumínio. Em geral, essas transformações são tão lentas que não são percebidas durante toda a vida de uma pessoa. Por isso, devemos preservar o meio ambiente, reduzindo o consumo de materiais, separando o lixo úmido, que é o lixo orgânico, do lixo seco, que é o papel, plástico, metal, vidro, que pode ser reciclado. Nós já tivemos essa aula sobre coleta seletiva, a decomposição dos materiais. Então, por isso da importância de separar o lixo úmido, orgânico, do lixo reciclável, tá? Que é chamado de lixo seco. A importância da coleta seletiva ou reciclar o lixo é a melhor coisa para esses tipos de materiais, pois o lixo orgânico ele é lento, mas ele decompõe. Agora, as latas, plásticos, metal, vidro, leva muitos anos para decompor. É uma velocidade mais lenta ainda, tá? Igual está falando no texto. Essa grande diferença entre as velocidades de reações ocorre porque a natureza dos materiais é diferente. Porém, apesar disso, todas elas têm algo em comum: a formação de novas substâncias. Além da composição dos materiais, as variações na superfície de contato entre as substâncias envolvidas, como numa reação, e a temperatura do sistema também influencia na rapidez de uma transformação, certo? Então, existem a velocidade química rápida e a velocidade química lenta. Por isso, nós devemos fazer a reciclagem, a coleta seletiva, para que isso não se acumule no nosso meio ambiente, tá? Então, hoje, vocês aprenderam um pouco sobre a velocidade das reações químicas, que são rápida e lenta, e também que elas podem ser representadas por gráficos, né? A representação. Primeiro, são os reagentes que se transformam em produtos. Por hoje é só. Então, vocês irão fazer umas atividades de fixação e espero vocês até a nossa próxima videoaula, que iremos fazer outras atividades diferentes. Bom fim de semana. Tchau, tchau.